O milionário estava a um passo de beijar a noiva, quando suas filhinhas gêmeas irromperam na cerimônia, gritando: "Não case com ela!" A cena chocante parou o casamento e revelou um segredo que ninguém esperava. A mansão Almeida erguia-se sobre a paisagem como uma guardiã do tempo, suas torres neoclássicas perfurando a névoa da manhã como dedos orando para o céu. Ricardo estava na varanda de seu escritório, observando os primeiros raios de sol iluminarem o eucalipto que cercava a propriedade. Nas mãos, segurava uma xícara de café que esfriava devagar, dissolvendo na boca o amargor tão familiar quanto a lembrança da esposa falecida. 5 anos. 5 longos anos se passaram desde aquele dia no lago, quando Catarina simplesmente desapareceu. O barco foi encontrado vazio, à deriva na margem como um sonho abandonado. A polícia falou em acidente, em possível afogamento, mas o corpo nunca foi achado. Ricardo ainda esperava uma ligação, uma batida na porta, um milagre que devolvesse à esposa as gêmeas e a ele a mãe delas. Passos na escada interromperam seus pensamentos. Isabela Costa apareceu na porta do escritório com uma elegância confiante, típica de mulheres que sabem navegar no mundo dos homens. Seus cabelos loiros estavam presos com cuidado e o tailleur cinza realçava tanto o profissionalismo quanto a feminilidade. "Ricardo", disse ela suavemente, usando o nome dele de um jeito que sempre o deixava à vontade e ao mesmo tempo inseguro. "E tudo pronto para hoje. O tabelião chega às 10 e a floricultura confirmou a entrega para amanhã. Amanhã, o casamento deles. Após 2 anos de parceria no trabalho e 6 meses de noivado, Isabela se tornaria sua esposa e madrasta das gêmeas de 5 anos. Ricardo se virou da janela e olhou para a mulher que lhe prometia um recomeço. "Isabela", começou ele, mas sua voz carregava hesitação. "Você tem certeza de que quer isso? A vida aqui, com as meninas, com o meu passado?" Ela se aproximou, os saltos altos batendo ritmicamente no piso de madeira. Colocou a mão em seu ombro e o perfume dela, sutil, caro, o envolveu como uma promessa. "Eu te amo, Ricardo, e amo Larissa e Letícia como se fossem minhas filhas. Quero fazer parte dessa família. Quero ajudá-los a reconstruir a felicidade do zero." As palavras soavam lindas, mas no fundo do coração, Ricardo sentiu uma inquietação estranha. Talvez fossem só os nervos pré-casamento, talvez o medo de trair a memória de Catarina. Afinal, Isabela era perfeita, inteligente, leal, linda. Por 2 anos, fora sua braço direito na empresa, conhecia suas fraquezas e forças melhor que ninguém. Quando finalmente se atreveu a confessar seus sentimentos, ela respondeu com uma alegria que parecia genuína. "Senhor Ricardo", ouviu o sotaque familiar de Dona Rosa, a babá brasileira que cuidava das gêmeas, desde que elas tinham 1 ano. "As meninas querem falar com o senhor sobre o dia de amanhã." Ricardo sorriu pela primeira vez naquela manhã. Larissa e Letícia eram sua luz, o único que restara de Catarina. O riso delas, o amor incondicional, davam-lhe forças todos os dias. "E já vou, Rosa. Isabela, a gente termina isso depois?" Assim que ele saiu, Isabela se aproximou da mesa dele. Seus dedos deslizaram pelos papéis espalhados, contratos, acordos, extratos bancários. Por um momento, o rosto dela perdeu a expressão calorosa, e nos olhos brilhou algo duro, calculista. Mas ela se recompôs rápido ao ouvir passos se aproximando. No quarto das crianças, Larissa e Letícia estavam sentadas no tapete, cercadas de bonecas e giz de cera. Ambas tinham cabelos claros da mãe e olhos escuros do pai. Ao vê-las, o coração de Ricardo se apertou de amor e dor. "Papai", começou Larissa, a mais velha, por alguns minutos, "amanhã você vai ter uma esposa nova de verdade?" "Sim, filha. Isabela vai ser minha esposa e a nova, mamãe de vocês."
Letícia o olhou com uma seriedade impossível para uma menina de 5 anos. Mas a gente já tem uma mamãe. Ela só não pode voltar para casa. Ricardo se ajoelhou ao lado das filhas, sentindo os olhos marejarem. Como explicar para crianças a complexidade dos sentimentos adultos, a necessidade de reconstruir a vida? Após uma perda, a mamãe vai ser sempre a mamãe de vocês no coração. Isabela vai ser só, mais uma pessoa que ama vocês. Dona Rosa observava a cena com tristeza nos olhos. Algo em sua intuição dizia que esse casamento não traria felicidade à família, mas quem ouve os avisos de uma babá idosa? A Catedral da Sé, em São Paulo, estava lotada de convidados. 300 pessoas assistiam enquanto Ricardo Almeida ficava ao lado do altar em um terno impecável, tentando controlar o tremor nas mãos. O órgão tocava Bach e pela vitrais entrava luz colorida, pintando manchas iridescentes no piso de pedra. Isabela caminhava pelo corredor central, como uma visão em seda e renda. Seu vestido era simples, elegante, sem exageros, perfeitamente alinhado ao estilo de uma mulher que sempre sabia impressionar sem alarde. O buquê de rosas brancas tremia levemente em suas mãos, mas o sorriso permanecia firme. Na primeira fileira, Larissa e Letícia estavam em vestidos rosa idênticos, os pezinhos balançando no ar. Dona Rosa as segurava pelas mãos, mas até seu olhar experiente notava a inquietação das meninas. Elas estavam quietas demais, calmas demais para crianças de 5 anos em uma ocasião tão importante. Padre Eduardo, um clérigo idoso que conhecia a família Almeida há gerações, iniciou a cerimônia com sua voz grave e serena. As palavras sobre amor, fidelidade e respeito mútuo ecoavam sob as abóbadas góticas, mas Ricardo as ouvia como de longe. Seus pensamentos giravam em torno de Catarina. Ela se alegraria, entenderia sua necessidade de reconstruir a família. Ricardo Almeida, a voz do padre, o trouxe de volta à realidade. Você aceita Isabela Costa como sua esposa, prometendo amá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Foi exatamente então que aconteceu. Passinhos miúdos correram pelo corredor. Larissa e Letícia, escapando de Dona Rosa, pararam entre o pai e Isabela. Suas vozinhas infantis, puras e agudas, ecoaram pela catedral inteira. Papai, não case! Ela quer te enganar! Silêncio. Um silêncio absoluto que gelava o sangue. Os 300 convidados congelaram, como se o tempo tivesse parado. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Isabela empalideceu, o buquê tremendo em suas mãos. Meninas, sussurrou ela, tentando manter a calma. O que vocês? A gente te ouviu! Gritou Letícia, apontando para Isabela com o dedinho. Você estava falando no telefone que o papai é bobo e que ia levar todo o dinheiro dele. Isabela se ajoelhou na altura das crianças, a voz suave, mas fraca. Queridas, vocês entenderam errado. Eu estava falando de uma surpresa para o papai, um presente de casamento. Usei a palavra levar, mas era sobre uma viagem romântica. Ricardo observava a cena paralisado. Sua mente, geralmente rápida e analítica, agora trabalhava em câmera lenta. As meninas eram pequenas, podiam ter se confundido. Isabela nunca lhe dera motivo para desconfiar. E ainda assim... Não mente! Larissa bateu o pezinho. Você falou também de um tal de Bruno e que o papai não ia ser mais necessário. Esse nome acertou Ricardo como um raio. Bruno Ferreira, seu sócio de longa data nos negócios. Por que Isabela estaria falando com ele sobre assuntos pessoais? Padre Eduardo, experiente em dramas humanos, tentou acalmar a situação. Talvez a gente possa ir para a sacristia e conversar com calma. Mas os convidados já começavam a cochichar. Ricardo ouvia fragmentos. Essas crianças sabem de algo. Eu sempre disse que era rápido demais. Coitado do Ricardo, mais uma desgraça. Isabela se levantou, o rosto agora branco como o vestido de noiva.
Olhou para Ricardo com algo que podia ser desespero ou raiva, difícil distinguir. Ricardo, por favor, são crianças, elas não entendem conversas de adultos. A gente pode falar sobre isso em casa, com tranquilidade. Não deixe um mal-entendido destruir o que construímos por anos. Ricardo olhou para as filhas, depois para Isabela, em seguida para a multidão de convidados. Em sua mente, travava-se uma batalha entre o coração, que queria acreditar, e o instinto, que gritava um alerta. As meninas nunca haviam mentido antes. Eram novas demais para inventar acusações tão detalhadas. Isabela, disse ele por fim, a voz soando estranha até para si mesmo. Você pode me explicar sobre essa conversa com o Bruno que as meninas mencionaram? Por uma fração de segundo, algo frio e estranho brilhou nos olhos de Isabela. Depois, a máscara de controle voltou rápido. O Bruno ligou sobre um presente de casamento da empresa. Queria que fosse surpresa. Falamos sobre como te surpreender. A resposta soava lógica, mas Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. O jeito como ela evitou seu olhar, o leve tremor na voz. Dona Rosa se aproximou e pegou as meninas pelas mãos. Talvez a gente deva interromper a cerimônia, disse ela baixinho. Dar tempo para todo mundo pensar. Ricardo deu uma última olhada em Isabela. Nos olhos dela via uma mistura de medo, raiva e algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Sim, disse ele alto, dirigindo-se aos convidados. Senhores, a cerimônia fica adiada. Desculpem o transtorno. Enquanto os convidados começavam a se dispersar em um burburinho de conversas, Isabela se aproximou de Ricardo. Isso é um erro, sussurrou. Um grande erro. Um dia você vai se arrepender. Na voz dela não havia mais calor nem amor, só uma ameaça fria. A mansão parecia vazia sem os convidados do casamento, que deviam encher seus salões ainda naquela noite. Ricardo estava sentado em sua biblioteca, olhando para garrafas de champanhe não abertas e o bolo de múltiplos andares intocado. Cada detalhe lhe lembrava a humilhação que acabara de passar. Larissa e Letícia já dormiam em seus quartos, exaustas das emoções do dia. Dona Rosa sentava-se à frente de Ricardo, o rosto enrugado, expressando preocupação e compaixão. O senhor sabe que essas crianças não mentem, disse ela por fim, quebrando o silêncio. No meu país, a gente diz, crianças e bêbados sempre falam a verdade. Ricardo passou a mão pelo rosto. Estava cansado, confuso, e sua autoconfiança, a mesma que o permitira construir um império de negócios do nada, agora parecia frágil como casca de ovo. Talvez elas se enganaram. Rosa, Isabela trabalha comigo há 2 anos. Eu a conheço. Ou pelo menos achava que conhecia. E o senhor realmente a conhece? Perguntou Rosa. De onde ela veio? Onde trabalhava antes? O senhor já conheceu a família dela, os amigos? A pergunta o acertou como um martelo. De fato, Isabela sempre fora reservada sobre sua vida pregressa. Falava de uma infância difícil, de que os pais morreram cedo, de que estava sozinha no mundo. Ricardo, focado em reconstruir sua própria vida, nunca investigara mais fundo. Ela disse que é órfã, murmurou. Que não tem ninguém. Todo mundo tem um passado, senhor Ricardo. Todo mundo deixa rastros, documentos, fotos, memórias de outras pessoas. O telefone de Ricardo tocou. Na tela, o número de Bruno Ferreira. Ricardo hesitou por um momento se atendia. Ricardo. A voz de Bruno soava exageradamente alegre. O que rolou? Ouvi que teve uma confusão na igreja. Bruno. Ricardo tentou manter o tom neutro. Você falou com a Isabela ultimamente? Sobre um presente de casamento ou algo assim? Do outro lado, silêncio. Um silêncio longo demais. Presente? Não falamos de presente nenhum. Por que, pergunta? O coração de Ricardo acelerou. Isabela mentira. Mas por quê? Mas nada importante. A gente conversa amanhã? Claro, parceiro. Mas, Ricardo, você tá bem mesmo?
Talvez eu deva passar aí hoje à noite? Ah, não, valeu. Preciso ficar sozinho. Após desligar, Ricardo olhou para o telefone como se nele pudesse encontrar respostas para suas perguntas. Rosa o observava com preocupação. O que ele disse? E negou. Disse que não falou com a Isabela sobre presente nenhum. Então as meninas falaram a verdade. Ricardo se levantou e foi até a janela. Pelas vidraças via vagalumes dançando no jardim como pequenas estrelas cadentes. Lembrou-se de uma noite de um ano atrás, quando Isabela ficou pela primeira vez para jantar na mansão. Sentara exatamente onde Rosa estava agora e falara de como amava a tranquilidade do lugar, de como queria fazer parte de sua vida. Talvez eu deva falar com ela, disse por fim. Dar uma chance de se explicar. Ou talvez o senhor deva primeiro descobrir quem ela é, de verdade, respondeu Rosa com firmeza. No Brasil, quando alguém quer casar, as famílias checam tudo, todo documento, toda história. Ricardo se virou da janela. Rosa tinha razão. Seu instinto nos negócios lhe dizia o mesmo. Ele nunca assinava um contrato sem verificação minuciosa, porque no amor agia diferente. Você conhece alguém que possa checar o passado dela discretamente? Rosa sorriu levemente. Minha amiga, Dona Lúcia Ramos, foi da Polícia Federal na época da ditadura. Agora está aposentada, mas ainda tem contatos e jeitinho. Por um preço justo, ela descobre tudo sobre qualquer um. Ricardo se sentiu estranho com a ideia de investigar a mulher que ainda naquela manhã ia casar. Mas a imagem de suas filhas, de pé corajosamente na igreja defendendo-o de uma ameaça desconhecida, pendeu a balança. Fale com ela, peça para checar Isabela Costa, tudo o que puder descobrir. Naquela noite, Ricardo demorou a dormir. Deitado na cama, olhava o teto, analisando cada conversa, cada gesto de Isabela nos últimos meses. Houve sinais de alerta que ele ignorou? Sua necessidade de reconstruir a família o cegou para a verdade? Às 3 da manhã, ouviu uma batida suave na porta. Era Letícia segurando seu ursinho de pelúcia. Papai, não consigo dormir. Você vai ficar bravo com a gente pelo que fizemos? Ricardo pegou a filha no colo e a sentou ao seu lado na cama. Não, filha, nunca vou ficar bravo com vocês por falar a verdade. Mas me diz, onde exatamente vocês ouviram essa conversa da Isabela? No escritório dela. Larissa queria dar um desenho que fez para ela. A gente ficou na porta escutando. Ela disse que o papai é ingênuo e que ia ser fácil enganá-lo. E algo sobre dinheiro, e que não ia mais precisar dele. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Suas filhas disseram a verdade. Isabela realmente planejava enganá-lo. Mas com que fim? E quem mais estava envolvido? Letícia, você lembra o sobrenome da outra pessoa com quem ela falava? Nade Bruno, disse sem hesitar. O senhor Bruno da sua empresa. Ela disse que tudo estava indo conforme o plano. Ricardo abraçou a filha com mais força. Seu melhor amigo e sócio nos negócios, o homem a quem confiara quase tudo, conspirava contra ele junto com a mulher que ia casar. A traição era dupla e doía como uma facada. Dona Lúcia Ramos tinha 60 anos, mas seus olhos de aço e postura ereta lembravam os tempos em que rastreava inimigos do Estado nas ruas escuras de São Paulo. Encontraram-se em uma pequena cafeteria no Bexiga, longe de lugares onde Ricardo pudesse ser reconhecido. Isabela Costa, repetiu ela, anotando em um bloquinho. Uns 35 anos, trabalha como sua assistente há 2 anos, sem família, órfã. É tudo o que o senhor sabe dela? Ricardo assentiu, sentindo-se como uma criança ingênua. É mais do que o senhor pensa. Dona Lúcia tomou um gole de café. As pessoas deixam rastros por toda parte. CPF, seguros, empregos anteriores, registros escolares. Se alguém se chama mesmo Isabela Costa e tem 35 anos, eu encontro em 1 semana. E se não se chama Isabela Costa? Dona Lúcia sorriu friamente. Aí fica ainda mais interessante. Mudar de identidade exige ajuda ou falsificações bem feitas. Em ambos os casos, sobram pistas. Ricardo entregou a ela uma pasta com documentos. É tudo o que tenho.
Currículo dela, cópias de identidade, referências do emprego anterior. Dona Lúcia folheou os papéis com precisão profissional. Essas referências, as empresas não existem mais. É o primeiro sinal de alerta. Um empregado de verdade deixa rastros vivos. Quanto tempo vai levar? 2, talvez 3 dias para os cheques básicos. Se precisar cavar mais fundo, 1 semana. Mas, senhor Almeida, a voz dela ficou séria. O senhor está preparado para o que eu posso encontrar. Porque tenho um pressentimento de que essa mulher não é só uma golpista atrás de marido rico. Ricardo pensou nas filhas, na coragem delas na igreja, em como viviam há tanto tempo à sombra de segredos e mentiras. Estou preparado. Preciso da verdade, seja qual for. Ao voltar para a mansão, encontrou Isabela em seu escritório. Ela estava sentada à mesa dele, folheando documentos. Ao vê-lo, sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ricardo, disse suavemente. Precisamos conversar. Sim, precisamos. Ele se sentou à frente dela, observando cada movimento. Por que você mentiu sobre o Bruno? Isabela não demonstrou surpresa. Guardou os papéis e olhou-o nos olhos. Porque eu sabia que você ia entender errado. O Bruno ligou mesmo, mas não sobre presente. Ele está preocupado com você, com seu estado emocional depois da morte da Catarina. Queria se certificar de que nosso casamento não é só uma tentativa desesperada de reviver o passado. Soava convincente, mas Ricardo já aprendera a não confiar na primeira impressão. E o que as meninas ouviram? Sobre me enganar, sobre dinheiro? Ricardo. Isabela se levantou e se aproximou dele. Essas crianças ainda choram pela mãe. Não querem ninguém no lugar dela. Tudo o que ouviram, interpretaram pelo medo delas. Talvez eu tenha dito que ia te levar para uma lua de mel. Talvez usei ingênuo, no sentido de que você é bom demais para esse mundo cruel. Ela se sentou no braço da poltrona dele, o perfume a envolvendo de novo. Por um momento, Ricardo quase acreditou. Ela era linda, parecia sincera, e sua versão dos fatos era lógica. Isabela, preciso de tempo. Tudo isso aconteceu rápido demais. Algo relampejou nos olhos dela. Frustração, raiva, medo. O tempo? Ricardo, você tem ideia do que aconteceu hoje? Fui humilhada na frente de 300 pessoas por 2 menininhas. A mídia já sabe. Minha reputação, minha carreira, sua carreira. Giri, trabalho na sua empresa. Somos parceiros nos negócios. Se as pessoas acreditarem que sou golpista... Ricardo se levantou de repente. Algo naquela frase estava errado. Isabela sempre falava do relacionamento deles em termos pessoais, de amor, de família. Agora, de repente, se preocupava com os negócios. Isabela, você me ama? A pergunta pairou no ar. Isabela abriu a boca, depois a fechou. Por um segundo a máscara caiu e Ricardo viu algo frio, indiferente. Claro que te amo, disse por fim, mas as palavras soaram vazias. Quero que você saia da mansão. Hoje. O quê? Preciso de espaço para pensar. Pegue suas coisas e volte para o seu apartamento. Isabela se levantou, o rosto endurecendo como pedra. Isso é um erro, Ricardo. Você está deixando as crianças ditarem sua vida. A Catarina se envergonharia disso. O golpe foi certeiro e doloroso. Ricardo sentiu a raiva subir no peito. Não ouse falar da minha esposa, da sua esposa morta, corrigiu Isabela com frieza glacial. Ela não volta, Ricardo. Eu tô aqui, eu vivo, e te ofereço um futuro. Você oferece um futuro ou o planeja? Isabela o olhou por um longo momento, como avaliando se valia a pena continuar fingindo. Vou fazer as malas, disse por fim. Mas isso não acaba aqui, Ricardo. Aconteceu muita coisa entre a gente para terminar assim. Quando ela saiu, Ricardo se sentiu aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. Pela janela, observou enquanto ela carregava a mala no carro. Os movimentos eram bruscos, furiosos. Ao partir, olhou para a mansão com uma expressão que o arrepiou. Naquela noite, com as meninas já dormindo, Ricardo entrou no quarto que outrora fora de Catarina. Ainda guardava as coisas dela, livros, joias, lembranças de viagens juntos. Em uma gaveta secreta, mantinha as cartas dela. Pegou a última, escrita 1 semana antes de seu desaparecimento.
Meu querido Ricardo, tenho uma sensação estranha de que alguém me observa. Talvez seja paranoia pós-parto, mas ultimamente notei uma mulher que fica parada no portão da empresa. Tem olhos frios e sempre me encara. Não quero te preocupar sem motivo, mas alguém novo apareceu no seu círculo? Alguém que se interessa demais pela nossa família? Ricardo sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Mulher de olhos frios. Isabela tinha olhos frios, mas era impossível Isabela entrara em sua vida 3 anos após a morte de Catarina. Ou não! 3 dias após o rompimento do casamento, Ricardo recebeu uma ligação de Dona Lúcia. A voz dela soava tensa, como se carregasse notícias que mudariam tudo. Precisamos nos ver, agora, mas não na cafeteria. Na sua mansão, o que eu achei não pode ser discutido em público. 1 hora depois, Dona Lúcia sentava-se na biblioteca de Ricardo, com uma pasta grossa de documentos e algumas fotos à frente. O rosto dela era sombrio. Isabela Costa existe oficialmente há 3 anos. Começou sem preâmbulos. Antes disso, nem rastro de uma mulher com esse nome e data de nascimento. Mas achei mais. Nos últimos 10 anos, 3 mulheres com nomes diferentes, mas descrição física idêntica, se envolveram com homens ricos, que depois sofreram perdas financeiras graves. Ricardo sentiu o sangue fugir do rosto. Como assim? A primeira foi Alice Oliveira, noiva de um empresário de Santos. 1 mês antes do casamento, a empresa dele faliu em circunstâncias suspeitas. A segunda, Magdalena Silva, ligada a um construtor de Belo Horizonte. O império dele desabou depois que alguém vazou documentos de licitação. A terceira, Dona Lúcia mostrou uma foto de uma mulher entrando em um carro chique. O rosto era um pouco diferente, mas os olhos, aqueles olhos frios calculistas, eram iguais. A terceira foi Ivone Pereira, assistente de um CEO de uma tech em São Paulo. A empresa perdeu contratos-chave depois que a concorrência acessou infos confidenciais. O CEO se suicidou. Ricardo sentiu náuseas. Essas mulheres são a mesma pessoa? Comparei as fotos com um especialista. Cirurgia plástica muda traços, mas a estrutura óssea fica. Ela, Ricardo. Sua Isabela é uma golpista profissional que se infiltra em empresas via relacionamentos com os donos. O telefone de Ricardo tocou. Era Bruno. Parceiro, precisamos conversar. Urgente. Tem problemas na empresa. Que problemas? Isso não pelo telefone. Nos encontramos no escritório em 1 hora. Após desligar, Ricardo olhou para Dona Lúcia. O Bruno Ferreira pode estar envolvido. Andrúcia assiste. Eu checo ele. Mas primeiro, o senhor precisa proteger seus ativos. Se a Isabela segue o padrão que eu conheço, ela vai atacar sua empresa em breve. No escritório da Almeida e Associados, reinava a inquietação. Funcionários cochichavam e a secretária de Ricardo parecia estressada. Senhor Ricardo, disse ela assim que o viu. O Bruno está na sala de reuniões e a polícia chegou. Perguntam por certos documentos. Ricardo sentiu o chão sumir. Na sala de reuniões, encontrou Bruno com 2 homens de terno. Pareciam agentes da Federal. Ricardo. Bruno se levantou, mas sua confiança habitual parecia abalada. Esse é o comissário Oliveira e o promotor Nunes. Eles têm perguntas sobre transações recentes da empresa. Senhor Almeida, o comissário mostrou o distintivo. Recebemos denúncia de irregularidades na sua empresa. Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, manipulação de licitações. Impossível. Todas as nossas transações são legais. Temos documentos que sugerem o contrário. O promotor abriu uma pasta. Notas frias, contas ocultas, declarações fiscais falsas. O senhor conhece essa mulher? Mostrou uma foto de Isabela, que uma minha ex-noiva, Isabela Costa. Pelos nossos levantamentos, foi ela quem entregou esses documentos. Diz que, como sua assistente, foi forçada a participar de ações ilegais. Ricardo sentiu o mundo desabar. Isabela não só o enganara, agora tentava destruí-lo. Tudo mentira. Ela está tentando me incriminar. O senhor tem provas das suas alegações? Bruno pôs a mão no ombro de Ricardo.
Calma, parceiro. A gente resolve. Tenho um bom advogado. Mas algo no gesto de Bruno estava errado. Teatral demais, falso. Ricardo olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em 20 anos de parceria, viu estranheza. Após a saída da polícia, ficaram sozinhos. Bruno sentou-se à mesa como se fosse dono do lugar. Sinto muito que as coisas tenham chegado a isso, disse, mas na voz não havia remorso. Bruno, você... se eu o quê? Se planejei tudo? Se esperei anos pelo momento certo? Se conhecia a Isabela muito antes de você? Ricardo olhava para o homem que considerava seu melhor amigo e via um estranho. Por quê? Porque você merecia. Bruno se levantou, a máscara finalmente caindo. Você sempre foi o queridinho da sorte. Casa rica, berço bom, sucessos fáceis. E eu tive que lutar por tudo. 20 anos construindo essa empresa com você e você sempre tratado como o dono principal. Não é verdade. Sempre fomos sócios iguais. Iguais? Bruno riu amargamente. Seu nome vem primeiro no nome da firma. Sua mansão é o lugar das reuniões com clientes. Sua esposa morta era a joia de toda a festa. Eu era só o ajudante. Ricardo lembrou todos aqueles anos de colaboração, todos os sucessos compartilhados. Bruno realmente o odiava o tempo todo? E a Isabela? Isabela é profissional, a melhor no que faz. Especialista em tipos como você. Viúvos solitários com dinheiro e necessidade de reconstruir a vida. O trabalho dela era te enfraquecer emocionalmente, acessar documentos e depois te destruir. E você se apaixonou por ela. Bruno hesitou por uma fração de segundo. Isabela é minha parceira nos negócios. Nada mais, mas Ricardo notou a hesitação. Viu algo nos olhos de Bruno. Algo como dor, amor não correspondido. Ela não te ama, Bruno. Para ela, é só trabalho. Cala a boca. Bruno sibilou. Você não sabe nada sobre a Isabela. Sobre nós. Ricardo saiu do escritório, se sentindo como um homem que acabara de descobrir que toda a sua vida era mentira. O melhor amigo o traíra. A mulher que queria casar era golpista. E a empresa que construíra por 20 anos podia ruir. Mas o pior ainda estava por vir. Nas 2 semanas seguintes, a vida de Ricardo virou um pesadelo acordado. A mídia soube da investigação da promotoria e do rompimento do casamento. Toda manhã, repórteres com câmeras e microfones esperavam na entrada da mansão. Manchetes gritavam: queda do Império Almeida, golpe do século, milionário na cadeia. Larissa e Letícia não podiam ir à escolinha sem proteção. Dona Rosa fazia o possível para isolá-las do caos, mas as crianças sentiam a tensão. À noite, se aninhavam no colo do pai, perguntando por que as pessoas diziam coisas ruins dele na TV. Ricardo contratou os melhores advogados do Brasil, mas a situação piorava. Isabela entregara à promotoria centenas de documentos, falsos, mas perfeitamente feitos. Cada um sugeria que Ricardo sonegava renda há anos, manipulava licitações e lavava dinheiro sujo. Naquela noite, sentado na biblioteca tentando entender o caos que virara sua vida, uma visita inesperada apareceu. Isabela estava na porta, vestida em um casaco preto simples, sem maquiagem, parecendo mais jovem e frágil do que nunca. Como você entrou aqui? A Rosa me deixou pela porta dos fundos. Disse que tem uma mensagem importante para você. Ricardo não se levantou da poltrona. Após tudo o que acontecera, não pretendia ser cortês. Se veio se despedir antes de fugir do país, pode poupar. Isabela se aproximou, os passos incertos. Ricardo, preciso te contar algo. Sobre o Bruno, sobre o que ele realmente planeja. Já sei o que ele planeja. Me destruir e tomar a empresa. Isso é só parte da verdade. Ela se sentou na beira da poltrona à frente dele. Ele me ama, obsessivamente, e não vai suportar que eu te escolhi. Ricardo riu amargamente. Me escolheu? Isabela, você nunca me escolheu. Eu era só seu alvo. Algo relampejou nos olhos dela. Dor? Arrependimento? Seria mais encenação?
No começo, sim, disse baixinho. O Bruno me pagou para infiltrar sua empresa. Eu devia te seduzir, acessar documentos e sumir antes de tudo virar. Trabalho padrão. E o que mudou? Isabela ficou em silêncio por um longo momento, olhando as mãos. Suas filhas. O jeito como você olha para elas, como as abraça, como lê historinhas. Ninguém nunca me olhou assim. Ninguém me tratou como alguém digna de amor. Então tudo foi real? Seus sentimentos? Eu dei parte deles. Olhou nos olhos dele. Mas já era tarde. O Bruno tinha material comprometedor sobre mim. Ameaçava que, se eu não terminasse o serviço, me destruía. Ricardo se levantou e foi até a janela. Pelas vidraças via seguranças patrulhando o terreno da mansão. Por que me conta isso? Por que agora? Porque o Bruno planeja mais que tomar a empresa. Ele quer te matar. As palavras de Isabela o acertaram como um porrete. Ele se virou bruscamente. O quê? Ele tem contatos na cadeia. Se você for condenado, não sobrevive à primeira semana. Acidente infeliz no chuveiro, briga com outros presos. O Bruno planejou tudo. Ricardo sentiu suor frio escorrer pelas costas. Bruno, seu melhor amigo por 20 anos, planejava sua morte. E depois toma a guarda das meninas como padrinho delas, continuou Isabela. E acessa todo o patrimônio como guardião legal. Isso é loucura. O juiz nunca daria a guarda para ele. Ricardo, Isabela se levantou e se aproximou. O Bruno é um psicopata. Fingiu ser seu amigo por anos, planejando a destruição. Tem paciência e recursos. E um plano para cada imprevisto. Ricardo olhava para a mulher que o traíra e que agora alegava querer avisá-lo. Podia confiar nela. Por que me ajuda? O que ganha com isso? Isabela se virou dele, a voz quase inaudível. Porque pela primeira vez na vida, encontrei um homem que valia a pena enganar. E pela primeira vez me arrependo de ter feito isso. Na voz dela havia algo que ele não ouvira antes, sinceridade, dor autêntica, mas seria mais teatro? Isabela, mesmo se eu acreditar, já é tarde. Os documentos estão na promotoria, a investigação segue. Nem tudo perdido, interrompeu ela. Tenho cópias dos documentos originais do Bruno, verdadeiros. Aqueles que mostram como ele preparava as falsificações, como planejava tudo há anos. Tem algo sobre. Sua esposa também. O coração de Ricardo parou por um instante. Sobre a Catarina? O Bruno sabia das suspeitas dela, de que se sentia observada. Não foi acidente no lago, Ricardo. Ricardo sentiu os joelhos fraquejarem. Sentou-se pesadamente na poltrona. Você diz que o Bruno matou a Catarina? Não tenho provas. Mas nas anotações dele há menções a problema a resolver. Mulher que sabe demais. As datas batem. Ricardo fechou os olhos. Por 5 anos se culpava pela morte da esposa, achando que podia tê-la salvado se levasse a sério suas preocupações. E o homem que sentara ao seu lado no enterro, que o consolara nos momentos mais sombrios, era o assassino dela. Onde estão esses documentos? Num lugar seguro. Mas, Ricardo, o Bruno não pode saber que falei com você. Se descobrir que o traí, não terminou, mas não precisava. Ricardo via o medo nos olhos dela, medo real, não fingido. O que quer que eu faça, encontre-se com ele, haja normal, finja que não sabe dos planos. Eu, enquanto isso, tento pegar mais provas. E depois, Isabela olhou fundo nos olhos dele. Depois a gente o destrói, como ele queria nos destruir. Quando Isabela saiu, Ricardo ficou longo tempo na escuridão. Seria armadilha? Mais um plano para destruí-lo? Isabela realmente mudara de lado? Ou jogava um jogo mais complexo? Mas uma coisa era certa. Amanhã se encontraria com Bruno e teria que fingir que nada mudara. Olharia nos olhos do homem que talvez matara sua esposa e agiria como amigo. Seria o papel mais difícil de sua vida. O restaurante O Gavião era um dos mais caros de São Paulo. Bruno escolhera uma mesa discreta no canto, longe dos outros clientes.
Quando Ricardo chegou, encontrou-o já esperando com uma taça de vinho caro. Parceiro. Bruno se levantou com um sorriso que outrora parecera caloroso e agora dava náuseas a Ricardo. Você tá horrível. Essas 2 semanas te acabaram. Ricardo sentou-se à frente tentando manter a calma. Após a conversa de ontem com Isabela, cada gesto de Bruno lhe parecia estranho. Cada palavra soava como mentira. Não é para menos. Toda a minha empresa está sob suspeita. A mídia me destrói. E o pior é que não sei em quem confiar. Bruno assentiu com compaixão. Eu sei como se sente, mas lembre, você não está sozinho nisso. Tô com você há 20 anos e vou estar até o fim. As palavras "até o fim" soaram como ameaça. Ricardo tomou um gole de vinho, tentando se acalmar. Você diz que tem um plano para sair dessa? Claro. Bruno se inclinou sobre a mesa. Primeiro precisamos nos distanciar da Isabela. Completamente. Ela é a fonte de todos os problemas. Óbvio, já terminei com ela. Não, Ricardo, você não entende. Ela precisa calar a boca, para sempre. Na voz de Bruno havia algo frio que arrepiou Ricardo. Bruno sugeria. O que você quer dizer? A Isabela sabe demais. Sobre você, sobre a empresa, sobre nossos métodos. Enquanto viver, vai ser uma ameaça. Ricardo olhava para o homem que conhecia há 20 anos e via um estranho. Bruno falava de assassinato com a calma de quem planeja um passeio de fim de semana. Bruno, você não está sugerindo? Sugiro resolver o problema. Definitivamente. Bruno sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tenho contatos, Ricardo, pessoas que fazem problemas desaparecerem, silencioso e eficiente. Ricardo sentiu o estômago revirar. Isabela tinha razão. Bruno era capaz de tudo. E se eu não concordar? Uma sombra passou pelo rosto de Bruno. Ricardo, você acha mesmo que tem escolha? A promotoria tem material suficiente para te afundar, mesmo com os melhores advogados. A única saída é eliminar a fonte das provas. Mas a Isabela já depôs. A Isabela pode retratar os depoimentos. Dizer que mentiu por vingança pelo rompimento do casamento. Mas para isso precisa de motivação adequada. Ricardo entendeu. Bruno queria intimidar ou matar Isabela. E provavelmente a ele também, assim que não precisasse mais. Preciso de tempo para pensar. Tempo é luxo que não temos. Bruno olhou o relógio. Amanhã de manhã a promotoria pode emitir mandado de prisão. A Isabela planeja mais depoimentos. Como você sabe? Bruno hesitou por um segundo. Tenho minhas fontes na promotoria. Mentira. Ricardo tinha certeza. Bruno sabia dos planos de Isabela porque ainda trabalhava com ela, ou tentava controlá-la. Tudo bem, disse Ricardo, tentando manter a calma. Eu faço, mas do meu jeito. Que jeito? Vou me encontrar com ela, convencer que retrate os depoimentos. Se for preciso, cuido para ela calar. Bruno sorriu satisfeito. Sabia que você ia entender no final. Às vezes, tem que ser implacável para sobreviver. Após o jantar, Ricardo voltou para a mansão sentindo como se acabara de falar com o diabo. Bruno não só planejava sua morte, mas queria transformá-lo em monstro antes. Fazer com que matasse Isabela com as próprias mãos. Em casa, encontrou Dona Lúcia esperando na biblioteca. Trazia novos documentos. Chequei o Bruno Ferreira, disse sem preâmbulos. O que achei supera nossas piores suspeitas. O que, nos últimos 10 anos, ele está ligado a pelo menos 5 acidentes infelizes de concorrentes nos negócios. Acidentes de carro, envenenamentos, afogamentos. Tudo muito profissional. Ricardo sentou-se pesadamente na poltrona. E a Catarina? Investiguei as circunstâncias da morte dela. Oficialmente, afogou após o barco virar no lago. Mas o salva-vidas que achou o barco achava suspeito. Alguém fez o barco virar.
O salva-vidas morreu um mês depois de infarto. Tinha 30 anos e nenhuma história de coração na família. Ricardo sentiu a raiva o invadir. Bruno não só matara Catarina, mas também a testemunha que podia revelar a verdade. Temos provas, indícios. Indícios muito fortes. Mas para convencer a promotoria, precisamos de mais. Documentos, gravações, testemunhas. A Isabela disse que tem documentos do Bruno, provas dos crimes dele. Dona Lúcia franziu a testa. Você pode confiar nela? Após tudo o que ela fez? Era a pergunta que atormentava Ricardo desde ontem. Isabela realmente mudara, ou era mais manipulação? Não sei, mas é nossa única chance. O telefone de Ricardo tocou. Número desconhecido. Ricardo! A voz de Isabela soava em pânico. Precisamos nos ver. Agora! O Bruno suspeita de algo. Onde você está? Num hotel no centro, quarto 247. Mas toma cuidado, acho que me segue. Após desligar, Ricardo olhou para Dona Lúcia. Vou para ela. Talvez ela tenha mesmo as provas que nos salvam. Pode ser armadilha. Sei, mas tenho que arriscar. É a única chance de salvar as meninas. Ao sair da mansão, não notou o carro escuro que o seguiu a uma distância segura. Dentro, Bruno falava ao telefone. Sim, ele vai para o hotel. Tudo conforme o plano. Assim que chegar. Terminem rápido e limpo. Os dois. Ricardo dirigia pela São Paulo noturna, sem saber que entrava numa armadilha que podia custar sua vida. O Hotel A Rosa, no centro de São Paulo, mergulhava na penumbra. Ricardo estacionou na entrada principal e hesitou um momento antes de entrar. O instinto dizia que era armadilha, mas não tinha escolha. Isabela podia ter as únicas provas capazes de salvá-lo. O lobby do hotel estava quase vazio. Só o recepcionista cochilava no balcão, e num canto um homem lia jornal. Ricardo pegou o elevador para o segundo andar. O corredor era silencioso, iluminado por poucas lâmpadas. Bateu na porta do 247. Ricardo? Ouviu a voz de Isabela do outro lado. Sou eu. A porta se abriu. Isabela estava pálida, cabelos desgrenhados, olhos vermelhos de choro. Parecia uma mulher à beira do colapso. Obrigada por vir, disse, trancando a porta com todas as fechaduras. Não sabia para quem recorrer. O quarto era uma bagunça. Roupas espalhadas pelo chão, malas abertas, documentos sobre a cama. Isabela claramente se preparava para fugir. O que aconteceu? O Bruno me achou. Ligou meia hora atrás. Ameaçou que se eu não voltar e terminar o serviço, me mata. E a você também. Isabela foi até a cama e apontou para os documentos. É tudo o que tenho contra ele. Anotações, fotos, gravações de conversas. Provas dos crimes dele nos últimos 10 anos. Ricardo se aproximou e começou a folhear os papéis. Havia planos detalhados de falências de concorrentes, listas de pagamentos para assassinos e até uma nota sobre problema Catarina Almeida, resolver até fim de maio. E, meu Deus, sussurrou, ele matou ela mesmo. E planejou com meses de antecedência. A Catarina suspeitava demais. Começou a fazer perguntas sobre transações da empresa. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Por 5 anos, se culpava pela morte da esposa e ela fora assassinada pelo homem em quem confiava. Isabela, por que faz isso? Por que me ajuda? Isabela sentou na beira da cama, os ombros caídos em resignação. Porque pela primeira vez na vida encontrei alguém bom sem segundas intenções. Suas filhas, o jeito como me trataram, como se eu pudesse ser mesmo a mãe delas. Ninguém nunca me deu chance de uma família normal. E seu passado? Esses outros homens que você destruiu era trabalho, maneira de sobreviver, mas com você foi diferente. Pela primeira vez, pensei que podia ser outra pessoa além de golpista. De repente, a porta do quarto foi arrombada. 3 homens de roupas pretas invadiram. Ricardo reconheceu um, o do lobby lendo jornal.
Senhora, hora de dar um passeio, disse o maior dos agressores. Isabela se encolheu, mas a voz foi firme. Ricardo, os documentos. Pega eles. Ricardo agarrou a bolsa com as provas, mas um dos homens o acertou no estômago com o punho. Ele caiu de joelhos, os papéis se espalhando pelo chão. Nada disso sai desse quarto, disse o agressor. Nos minutos seguintes, Ricardo e Isabela foram amarrados e amordaçados. Os homens trabalhavam rápido e eficiente, claramente experientes. O chefe mandou fazer parecer acidente infeliz. Ouviu um dizer para o outro: amantes desesperados cometem suicídio. Ricardo tentou se soltar, mas a mordaça impedia gritos e as amarras eram fortes demais. Naquele momento entendeu que Bruno planejara tudo nos mínimos detalhes. De repente, tiros no corredor. Os 3 agressores se entreolharam alarmados. O que foi isso? Checa o corredor. Um deles foi à porta e espiou. Levou um tiro na cabeça na hora. Dona Lúcia irrompeu no quarto com pistola na mão. Trazia 2 homens, claramente ex-colegas das forças especiais. Mãos ao alto. Gritou. Os outros 2 tentaram pegar armas, mas foram lentos. Tiros ecoaram quase simultâneos. Silêncio no quarto. Dona Lúcia libertou Ricardo e Isabela rápido. Como nos achou? Perguntou Ricardo, massageando os pulsos. Te segui. Sabia que podia ser armadilha. Por sorte, tenho amigos que lembram os velhos tempos. Isabela juntava os documentos do chão, mãos trêmulas. Ainda não acabou, disse. O Bruno vai saber que falhou, vai tentar de novo. Não vai ter chance. Dona Lúcia mostrou o celular. Gravei tudo. Tiros, ameaças, tentativa de assassinato. Agora temos provas de que o Bruno tentou matar vocês. Ricardo olhou para Isabela. Pela primeira vez em semanas, viu esperança nos olhos dela. E agora? Agora vamos para a polícia. Com esses documentos e gravações, o Bruno vai preso por anos. E eu? Perguntou Isabela. Eu também cometi crimes. Dona Lúcia olhou para ela com algo como compaixão. Depende de quanto você colaborar. Se ajudar a pegar o Bruno e revelar todos os crimes dele, talvez consiga imunidade. Isabela assentiu. Faço tudo. Tudo para consertar o que fiz. Ao saírem do hotel, Ricardo viu ao longe luzes de viaturas policiais. Dona Lúcia chamara reforços. Pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez houvesse salvação, mas sabia que o mais difícil ainda viria. Bruno não se renderia sem luta, e o processo de revelar a verdade podia ser mais complicado do que imaginavam. Uma coisa era certa: nunca mais confiaria cegamente nas pessoas como antes. A traição do amigo e as mentiras de Isabela o ensinaram que as verdadeiras intenções das pessoas se escondem bem fundo. Mas pelo menos suas filhas estavam seguras. E isso era o principal. A delegacia de polícia em São Paulo às 3 da manhã era um lugar caótico. Ricardo, Isabela e Dona Lúcia sentavam na sala de interrogatório, cercados de pilhas de documentos e gravações. O promotor Nunes, o mesmo que semanas antes acusava Ricardo de crimes financeiros, agora ouvia os depoimentos com crescente incredulidade. Então, a senhora afirma, dirigiu-se a Isabela, que nos últimos 3 anos se infiltrou deliberadamente na empresa do Sr. Almeida, a mando de Bruno Ferreira. Meu nome verdadeiro é Ana Costa. Isabela Costa era só uma das minhas identidades falsas. Isabela Ana. Sentava ereta, a voz calma, mas com uma nota clara de arrependimento. O Bruno me pagou 100.000 euros para infiltrar a empresa. Eu devia ganhar a confiança do Ricardo, acessar documentos financeiros e depois ajudar a criar provas falsas de crimes dele. E o assassinato da esposa dele? Ana hesitou, as mãos apertando a borda da mesa. Só soube recentemente. O Bruno nunca me disse que matou a Catarina. Achava que era acidente de verdade. Ricardo olhava para a mulher que amara, sem saber quem ela era de fato. Ana. Até o nome verdadeiro era estranho para ele. Quantas mentiras mais escondia seu relacionamento? Senhor Almeida. O promotor se virou para ele. Confirma esses depoimentos?
Confirmo. E tenho provas. Ricardo apontou para os documentos que Ana salvara do hotel. São anotações do Bruno dos últimos 10 anos. Tem tudo. Listas de pagamentos para assassinos, planos de falência de concorrentes e detalhes do assassinato da minha esposa. O promotor folheava os documentos com interesse crescente. Havia nomes, datas, valores, descrições detalhadas de crimes. Era um arquivo completo da carreira criminosa de Bruno. Por que o Ferreira mantinha documentação tão detalhada dos crimes? Porque é psicopata, respondeu Dona Lúcia. Pessoas assim documentam seus feitos. Dá sensação de controle e poder. Onde está o Bruno Ferreira agora? Não sei, admitiu Ricardo. Quando soube que os homens dele não voltaram do hotel, provavelmente fugiu. O telefone do promotor tocou. Conversou por minutos, o rosto ficando sério. Achamos ele, disse após desligar. Bruno Ferreira foi preso no aeroporto de Guarulhos. Tentava voar para a Argentina com passaporte falso. Ricardo sentiu alívio imenso. Finalmente a justiça podia ser feita. E agora? Perguntou. Agora fazemos investigação detalhada. Sua empresa sai limpa de todas as acusações. Todos os autos contra o senhor são arquivados. Quanto à senhora Costa, o promotor olhou para Ana. A situação dela é mais complicada. Cometeu vários crimes, mas a colaboração pode ser chave para condenar o Ferreira. Quais opções ela tem? Programa de proteção a testemunhas, redução de pena em troca de depoimentos. Mas depende de quanto mais ela puder ajudar. Ana assentiu. Faço tudo o que for preciso. Quero consertar o que fiz. Ao saírem da delegacia, já amanhecia. O sol nascia sobre São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Ricardo caminhava ao lado de Ana, sentindo-se estranhamente distante. Aquela mulher fora próxima, mas ao mesmo tempo totalmente estranha. Ricardo, disse ela baixinho. Sei que não posso pedir perdão, mas quero que saiba que nem tudo foi mentira. O que foi verdade? Ana parou e olhou nos olhos dele. O que eu sentia pelas suas filhas. Como me sentia quando você me abraçava à noite. Que pela primeira vez pensei que podia ser alguém além de golpista. Mas você não era alguém além. Era golpista fazendo o trabalho. No começo, sim. Mas em algum ponto, me apaixonei. Por você, pelas meninas, pela chance de vida normal. Ricardo queria acreditar. Parte de seu coração ainda ansiava pela mulher que conhecera como Isabela. Mas como confiar em alguém que mentira profissionalmente por anos? Mas, Ana, esse é mesmo seu nome verdadeiro? Sim, Ana Costa de Recife. Órfã criada em orfanato. Meu primeiro golpe foi aos 16, para comprar comida. Depois virou bola de neve. Na voz dela, havia sinceridade que Ricardo não ouvira antes. Dor, vergonha, mas também esperança. E agora, o que vai ser de nós? Não sei. Preciso pensar. Tempo para entender quem você é de verdade. E se eu for alguém que valha o amor? Ricardo a olhou por longo momento. Viu nos olhos dela o mesmo desejo de felicidade que carregava no coração. Não sei. Mas talvez valha a pena descobrir. Ana sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso triste, mas autêntico. Vou esperar. O tempo que for. Ao voltar para a mansão, Ricardo pensava em como sua vida mudara em poucas semanas. Perdera o melhor amigo, descobrira a verdade sobre a morte da esposa. Quase fora assassinado. E a mulher que amava era alguém totalmente diferente. Mas pela primeira vez em anos, sentia que a verdade saíra à tona. Talvez fosse o começo de algo novo. Talvez nem tudo estivesse perdido. Na mansão, as filhas e Dona Rosa o esperavam. Larissa e Letícia se jogaram em seu pescoço, e nos olhos delas viu alívio e alegria. Papai, já está tudo bem? Perguntou Letícia. Sim, filha, já está tudo bem, e pela primeira vez, em meses, talvez anos, Ricardo sentia que dizia a verdade. O julgamento de Bruno Ferreira começou 3 meses depois, no Fórum de São Paulo. A mídia chamava de julgamento do século, e a sala de audiências lotava de jornalistas e curiosos. Ricardo sentava na primeira fileira, observando o homem que por 20 anos considerara seu melhor amigo.
Bruno parecia diferente dos tempos de parceria. Emagrecera, embranquecera, e nos olhos não havia mais traço da antiga carisma. Sentava na jaula dos réus como um criminoso comum, finalmente pego. Ana depunha pelo segundo dia. Vestida em um tailleur azul marinho simples, falava com voz calma e objetiva sobre anos, enganando homens ricos. Cada palavra era como uma faca no coração de Ricardo. Descreva seu relacionamento com o réu, disse o promotor. Bruno Ferreira me recrutou há 5 anos. Ofereceu 100 mil euros para infiltrar a empresa do Ricardo Almeida e conseguir material comprometedor contra ele. Como a senhora faria isso? Pelo sedução. Minha especialidade é entrar em relacionamentos afetivos com homens abastados, ganhar confiança e depois acessar finanças e segredos empresariais. Cada palavra era verdade, mas soava como sentença de morte para o relacionamento deles. Ricardo olhava para Ana e se perguntava se algo do que tiveram podia ser chamado de amor. Em algum momento, seus sentimentos pelo Sr. Almeida se tornaram reais. Ana hesitou. Pela primeira vez nos depoimentos, a voz perdeu o tom profissional. Sim, há cerca de 1 ano percebi que não era mais só trabalho. Me apaixonei por ele e pelas filhas dele. O que a senhora fez então? Tentei encerrar a parceria com o Bruno, mas ele me chantageava. Ameaçava expor meu passado, destruir o Ricardo. Disse que, se não terminasse, matava nós dois. Na sala, silêncio. Bruno olhava para Ana com ódio, mas também com algo como dor. O réu já declarou amor à senhora? Várias vezes. Era obsessivamente apaixonado por mim. Mas para mim era só complicação no trabalho. Ricardo olhou para Bruno. Nos olhos do ex-amigo, viu a verdade. O homem que o traíra, que matara sua esposa, que tentara assassiná-lo, fizera tudo por amor a uma mulher que não o amava. Após os depoimentos de Ana, intervalo. Ricardo saiu para o corredor do fórum, precisando de ar fresco. Ana se aproximou, mas parou à distância. Ricardo: não agora, Ana, por favor. Sei como soou lá dentro, mas quero que saiba que o que eu disse sobre meus sentimentos por você era verdade. Ricardo se virou para ela. Parecia frágil, vulnerável. Por um momento lembrou Isabela, a mulher que amara. Como saber o que é verdade e o que é mais mentira? Você mentiu profissionalmente por anos. Como confiar? Não pode, respondeu baixinho. Mas posso provar que mudei. Como? Ana pegou a bolsa e tirou um envelope. É uma carta para o promotor. Desisto do programa de proteção. Peço pena cheia pelos meus crimes. Sem atenuantes. Ricardo olhou o envelope incrédulo. Por quê? Porque quero pagar pelo que fiz. Quero que saiba que meu arrependimento é real, mesmo que signifique prisão por anos. Ana, isso é loucura. Você pode pegar 10 anos. Sei, mas prefiro 10 anos na cadeia com esperança de que um dia me perdoe, do que viver livre sabendo que nunca paguei minhas dívidas. Ricardo pegou o envelope. Sentiu seu peso, não físico, mas emocional. Era um gesto que não esperava de uma mulher que considerava implacável golpista. Isso faz sentido? O que a gente está fazendo? Não sei, Ana olhou nos olhos dele. Mas pela primeira vez na vida, faço algo porque acho certo, não porque me convém. Naquela noite, Ricardo voltou para a mansão com sentimentos mistos. O julgamento se aproximava do fim. Bruno, provavelmente, passaria o resto da vida preso. E Ana estava disposta a sacrificar a liberdade para provar sinceridade. Na biblioteca, Dona Rosa o esperava com uma xícara de chá e um velho álbum de fotos. Como foi o dia no tribunal? Perguntou. Difícil, mas acho que está acabando. E essa mulher, a Ana? Ricardo sentou na poltrona e pegou o álbum. Tinha fotos dos tempos em que viviam em 3 com Catarina, felizes, jovens, cheios de planos para o futuro. Não sei o que pensar dela. Fez coisas horríveis, mas talvez se arrependa de verdade. Senhor Ricardo, Dona Rosa sentou à frente dele. No Brasil, a gente diz, o amor verdadeiro se conhece não pelas palavras, mas pelos atos. E não por um ato, mas por muitos gestos pequenos do dia a dia.
O que quer dizer com isso? Que se essa mulher te ama de verdade, vai provar não com grandes gestos, mas com o jeito que age todo dia. Se vai tentar ser melhor, lutar para reconstruir a vida. Ricardo olhou para a foto de Catarina. Sua esposa morta sorria para ele do passado, linda e cheia de vida. Tem o direito de amar outra pessoa? Você tem direito à felicidade. A Catarina ia querer isso, mas tem que escolher alguém que valha mesmo. Naquela noite, Ricardo demorou a dormir. Pensava em Ana, na declaração de renúncia à proteção, na dor nos olhos dela ao falar do passado. Seria arrependimento real ou mais manipulação? Amanhã seria o veredicto, fim de um capítulo de sua vida. Mas seria também o começo de algo novo? O veredicto foi anunciado num dia nublado de novembro. Bruno Ferreira pegou perpétua por assassinato de Catarina Almeida e tentativa de homicídio de Ricardo e Ana. Mais 20 anos por fraudes financeiras e encomenda de assassinatos. Ana Costa foi condenada a 6 anos de prisão, com possibilidade de livramento condicional por bom comportamento. Ricardo observava enquanto levavam Ana da sala em algemas. Por um momento, os olhos se encontraram. No olhar dela, não havia lamento nem súplica por piedade, só aceitação serena das consequências de suas escolhas. Após o julgamento, a vida de Ricardo começou a se normalizar devagar. Sua empresa foi limpa de todas as acusações, e a mídia perdeu interesse gradual em sua história. Larissa e Letícia voltaram para a escolinha, e a mansão virou de novo um lar calmo e familiar. Mas Ricardo não conseguia esquecer Ana. 3 meses após a sentença, decidiu visitá-la. O presídio feminino em Tremembé era um prédio cinza e sombrio, cercado de muros altos. Ricardo esperava na sala de visitas, se perguntando o que diria. Ana apareceu no uniforme prisional, mais magra e envelhecida, mas nos olhos havia algo novo, paz que ele não vira antes. Não esperava que você viesse, disse, sentando à frente dele. Eu também não, mas precisei. Pela grade que os separava, se olharam em silêncio. Tanto entre eles, mentiras e dor, mas também momentos de felicidade que pareciam reais. Como vão as meninas? Bem, perguntam de você. Às vezes, Ana sorriu triste. O que você diz para elas? É a verdade. Que você errou, mas está tentando consertar. E você? O que pensa de tudo isso? Ricardo pensou por longo momento. Não sei. Parte de mim ainda está furiosa. Parte não esquece como era bom quando achava que você me amava. Mas parte sente falta da mulher que eu conheci como Isabela. Essa mulher era real, Ricardo. Não era papel. Quando eu sentava com você na biblioteca à noite, ajudava as meninas com lição, ria das suas piadas. Era a verdadeira eu, pela primeira vez na vida, mas baseava em mentira. Sim, e por isso pago. Ana apontou para as paredes ao redor. Mas quero que saiba que aqueles momentos com você foram os mais felizes da minha vida, mesmo que começassem com engano. Ricardo a olhava, tentando ler a verdade no rosto dela. Mentira profissionalmente por anos, mas agora na prisão não tinha motivo para manipular. O que você faz aqui? Como passa o tempo? Estudo, psicologia, quero entender por que fiz o que fiz. Quero ajudar outras mulheres presas no ciclo de golpes e crime. Bom caminho. Faço terapia também. Aprendo a ser verdadeira, a não mentir por reflexo. É mais difícil do que pensei. A visita durou meia hora, mas ao sair do presídio, Ricardo se sentia diferente. Ana mudava mesmo. Via nos olhos dela, ouvia na voz. Nos meses seguintes, visitava-a regularmente. Observava a transformação, lenta, mas autêntica. Ana aprendia idiomas, ajudava outras presas com leitura e escrita. Liderava grupo de apoio para mulheres com passado difícil. Por que faz isso? Perguntou ela uma vez. Por que me visita? Porque quero acreditar que pessoas mudam. Que o amor pode ser mais forte que o passado. E as meninas, como veem isso, entendem mais do que eu pensava. Letícia me disse há pouco que todo mundo merece segunda chances. Até adultos. Ana riu entre lágrimas. Criança sábia da mãe.
A Catarina também acreditava em segundas chances. Era a primeira menção à sua esposa morta que não doía. Ricardo entendeu que finalmente podia pensar em Catarina com gratidão pelos anos felizes, sem culpa pela morte dela. Um ano depois, Ana ganhou a primeira saída temporária. Ricardo a esperava na porta do presídio com Dona Rosa e as meninas. Quando saiu, Larissa e Letícia se jogaram no pescoço dela. Tia Ana, gritava Letícia. O papai disse que a gente pode ir tomar sorvete juntos. Ana se ajoelhou na altura das crianças, abraçando-as com lágrimas. Senti saudades de vocês, sussurrou. Passaram a tarde no parque. Ana era diferente de Isabela. Mais modesta, quieta, mas também mais verdadeira. Ricardo observava enquanto ela brincava com suas filhas. E pela primeira vez em meses, sentiu que o futuro deles não era mais incerto. À noite, ao levá-la de volta para o presídio, ela perguntou: Ricardo, você acha que um dia a gente pode tentar de novo? Mas sem mentiras? Ricardo olhou para ela, depois para as filhas dormindo no banco de trás. Não sei, mas acho que valeria descobrir. Ana sorriu pela primeira vez em meses com alegria real. Vou esperar. O tempo que for. Ao voltarem para a mansão, Dona Rosa disse: essa mulher mudou. Dá para ver nos olhos. Sim, concordou Ricardo. Mas mudança é processo, não evento. Temos que dar tempo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ricardo dormiu sem perguntas na cabeça. O futuro ainda era incerto, mas deixara de ser assustador. 2 anos depois, Ana ganhou liberdade condicional. Ricardo a esperava na porta do presídio, mas dessa vez sozinho. Nos anos, o relacionamento deles crescera devagar, com cuidado, construído em bases de verdade e respeito mútuo. Ana saiu com uma malinha e bolsa de livros. Parecia diferente de Isabela de anos atrás. Cabelos curtos, sem maquiagem, vestida simplesmente. Mas nos olhos, paz e autoconfiança que não existiam antes. Pronta para o recomeço? Perguntou Ricardo. Tão pronta quanto se pode estar após 3 anos de cadeia, respondeu com sorriso. Ricardo alugou para ela um apartamentinho em São Paulo, longe da mansão. Ambos sabiam que precisavam reconstruir o laço, sem pressa ou pressão. Ana achou emprego num centro de assistência social, ajudando mulheres em situação difícil. Seu passado, em vez de barreira, virara trunfo. Entendia os problemas das assistidas melhor que ninguém. Encontravam-se uma vez por semana, às vezes com as crianças, às vezes sozinhos. Devagar, aprendiam um ao outro de novo, quem Ana era sem papéis, quem Ricardo era sem medo de traição. Você pensa naqueles tempos às vezes? Perguntou ela uma vez, sentados numa cafeteria no Vila Madalena. Todo dia, mas já não com dor, mas como lição que precisei aprender. Que lição? Que amor verdadeiro leva tempo. Não dá para apressar nem comprar. Tem que crescer de confiança e sinceridade. Ana assentiu. Eu aprendi outra coisa, que amor não é só sentimento, mas escolha. Todo dia, escolher ser honesto, ser melhor. Meio ano depois, Ricardo convidou Ana para jantar na mansão. Era a primeira visita assim desde a libertação. Dona Rosa preparou um jantar brasileiro tradicional, e as meninas, agora de 8 anos, se animavam para o encontro com tia Ana. Tia, disse Larissa, durante o jantar. O papai diz que talvez você seja nossa nova mamãe um dia. É verdade? Ana olhou para Ricardo, depois para as meninas. Não sei, filha. É complicado, mas sei que amo vocês muito. E a gente te ama também, acrescentou Letícia. E queremos que você seja feliz. Após o jantar, com as meninas na cama, Ricardo e Ana foram para o jardim. Era uma noite linda de maio. O ar cheirava a jasmim e grama fresca. Ana, começou Ricardo, eu quero te mostrar algo. Levou-a para uma pequena varanda sobre o lago artificial, a mesma onde outrora, como Isabela, planejara sua ruína. Agora era outra mulher em outro momento. Aqui a Catarina gostava de sentar à noite, disse. Pensava no futuro, nos nossos planos. Demorei para voltar aqui após a morte dela. E agora? Agora acho que ela ia querer que eu fosse feliz.
com alguém que ama nossas filhas como próprias. Ana sentou no banco, olhando o reflexo da lua na água. Ricardo, você tem certeza de que pode confiar em mim? Confiar de verdade? Não, respondeu sincero. Mas acho que confiança também é escolha. E quero fazer essa escolha todo dia. E se eu te decepcionar de novo? Vai doer. Mas prefiro arriscar a dor do que viver com medo da vida. Ana se levantou e se aproximou dele. Ricardo Almeida, você me daria chance de te amar pelo resto da vida? Sem mentiras, sem motivos ocultos, só com amor. Não era proposta de casamento tradicional. Era pedido de confiança, perdão, chance de construir algo novo nas ruínas do passado. Ana Costa respondeu, pegando as mãos dela. Sim, quero tentar. Se beijaram pela primeira vez em 3 anos. Foi um beijo diferente dos que lembrava de quando era Isabela. Mais calmo, mais profundo. Cheio de esperança, sem desespero. Ao voltarem para a mansão, viram luz na janela da biblioteca. Dona Rosa sentava à lareira com as meninas que claramente escaparam da cama. O que fazem aqui? Perguntou Ricardo. Esperando, respondeu Letícia. Queremos saber se a tia Ana fica com a gente para sempre. Ricardo olhou para Ana, que se ajoelhou na altura das crianças. Eu adoraria, disse, mas vai levar tempo e paciência. Vocês aguentam esperar? Sim, gritaram juntas. Que tal começarmos com fins de semana? Sugeriu Ricardo, e assim começou a nova vida deles. Não como golpista e vítima, não como 2 tentando consertar o passado, mas como família decidida a construir o futuro em bases de verdade. Foi difícil, às vezes doloroso, mas pela primeira vez em anos, todos sentiam que iam na direção certa. 1 ano depois, no aniversário da morte de Catarina, Ricardo pela primeira vez não foi sozinho ao lago. Levou Ana e as meninas. Era gesto simbólico, introduzindo a nova parte da família no lugar que por anos fora santuário de seu luto. Ficaram à beira em silêncio. Larissa e Letícia puseram um buquê de rosas brancas na água. Ana ficava atrás, respeitando a dor e memórias. Mamãe, disse baixinho Letícia, dirigindo-se à foto de Catarina que Ricardo levara. A tia Ana é muito boa pra gente. Acho que você ia gostar dela. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Suas filhas, por conta própria, deram permissão a Catarina para a nova felicidade da família. Papai, acrescentou Larissa. A gente pode chamar a tia Ana de mamãe? Segunda mamãe? Ana se ajoelhou ao lado das meninas. Queridas, sua mamãe será sempre a única mamãe de verdade. Eu posso ser, talvez uma mamãe extra, alguém que ama e cuida de vocês? Tipo segunda mamãe, mais viva? Perguntou prático Letícia. Exato. Naquela noite de volta à mansão, Ricardo encontrou Ana na biblioteca. Sentava à lareira, lendo historinha para as meninas antes de dormir. Era a imagem que sonhara por anos. Casa calma, crianças felizes, mulher amada. Mas dessa vez tudo era diferente, sem desespero nem pressa. Só amor crescendo devagar e firme. Ana, disse quando as meninas foram dormir. Podemos conversar? Sentaram frente a frente como tantas vezes antes. Mas Ricardo tinha na mão uma caixinha pequena. É o anel da Catarina, disse abrindo. A aliança de casamento dela. Por anos não conseguia olhar para ele. Ricardo. Mas ontem levei para o joalheiro. Ele refez. Agora não é mais aliança da Catarina. Pode ser começo de algo novo. O anel era simples, elegante, com pequeno diamante. Lindo, mas totalmente diferente do que lembrava. Ana Costa, disse ajoelhando-se à frente dela. Quer ser minha esposa? Não para substituir o passado, mas para construir o futuro comigo? Ana o olhou por longo momento, lágrimas rolando pelo rosto. Sim, sussurrou. Mas com uma condição. Qual? É que nosso casamento seja pequeno. Só nós, as meninas, Rosa e o padre. Sem convidados, sem ostentação. Só nós e nosso amor. Ricardo sorriu. Soa perfeito. Casaram 1 mês depois numa capelinha da mansão. A cerimônia durou 15 minutos. Larissa e Letícia foram daminhas, Dona Rosa testemunha e o velho padre Eduardo, que lembrava a primeira esposa de Ricardo, os casou.
Ana Costa aceita Ricardo Almeida como seu esposo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Sim, respondeu Ana convicta. Ricardo Almeida aceita Ana Costa como sua esposa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Sim, respondeu Ricardo, olhando fundo nos olhos dela. Dessa vez, ninguém interrompeu. Dessa vez, só felicidade, esperança e amor que passou por provações. Após o casamento, fizeram uma festa simples no jardim da mansão. As meninas corriam pelo gramado. Dona Rosa preparou pratos brasileiros tradicionais e o casal dançou a primeira valsa ao som de música de um pequeno alto-falante. Se arrepende de não ter grande festa? Perguntou Ricardo. Não, Ana pôs a cabeça em seu ombro. Isso é perfeito, verdadeiro. Ao anoitecer, com as meninas finalmente dormindo, Ricardo e Ana sentavam na varanda sobre o lago. Silêncio, paz, ar cheirando a jasmim. Ricardo, disse Ana, você pensa no que teria sido se naquele dia na igreja as meninas não falassem nada? Penso, admitiu. Ele provavelmente casava com a Isabela. O Bruno executava o plano e eu morria sem saber a verdade. Então nossas filhas nos salvaram. Nossas filhas, repetiu Ricardo sorrindo. Gostava do som daquilo. Sim, nossas. Olharam a lua refletida na água do lago. Atrás, a mansão mergulhava em luz quente de lâmpadas e nas janelas dos quartos das crianças brilhavam pequenas luzes noturnas. Ricardo, sim, te amo. De verdade, de coração, sem motivos ocultos. Eu também te amo, Ana, e confio em você. Eram as palavras mais simples do mundo, mas para eles significavam tudo. Confiança construída em anos, amor que passou pelo fogo da provação e esperança num futuro que podiam edificar juntos. Na mansão, reinava silêncio. Primeira noite calma de uma família nova, que aprendera que felicidade verdadeira não vem fácil, mas vale cada dificuldade. 5 anos depois, numa manhã de primavera cedo, Ricardo sentava na varanda da mansão, observando sua família. Ana trabalhava no jardim, plantando as primeiras flores da estação. Larissa e Letícia, agora de 13 anos, a ajudavam, rindo de algo que ela disse. Dona Rosa, já com 80, mas ainda cheia de energia, preparava chá na cozinha. Era uma manhã de sábado comum, mas para Ricardo, perfeita. Nada de espetacular, só silêncio, paz e sensação de que finalmente achara seu lugar no mundo. Papai... Letícia correu para ele com mãos sujas e sorriso largo. A mamãe Ana disse que a gente pode plantar rosas no lugar da canteirinha favorita da mamãe Catarina. É boa ideia. Ricardo olhou para a filha. Letícia falava das duas mães com naturalidade, como se duas mães numa família fosse o mais normal do mundo. Acho uma ideia linda, respondeu. A mamãe Catarina adorava rosas. Ana se aproximou limpando as mãos no avental. Havia nela algo que não tinha antes. Calma, autoconfiança de mulher que achou seu lugar no mundo. Ricardo, disse. Chegou carta da Lúcia. Dona Lúcia Ramos virara parte da família estendida. Todo domingo vinha almoçar. Jogava xadrez com as meninas e contava histórias dos tempos de agente. Virara a avó que as meninas nunca tiveram. O que escreve? Convida para seus 70 anos. Quer fazer grande festa no jardim dela? Vamos todos, decidiu Ricardo. Vai ser legal. Larissa correu para eles com uma foto na mão. Papai, achei isso no sótão. É foto do seu primeiro casamento? Ricardo olhou a foto. Era ele e Catarina no dia do casamento. Jovens, felizes, cheios de esperança. Por longo tempo tais fotos doíam. Agora via só bela lembrança. Sim, filha, é a mamãe Catarina e eu. Éramos bem jovens. Vocês estavam lindos, disse Larissa. A gente pode pendurar isso na sala? Ao lado da foto do casamento com a mamãe Ana? Ana e Ricardo se olharam. 5 anos antes, tal ideia seria impossível. Agora, natural. Claro, respondeu Ana. É parte da história da nossa família. Naquela noite,
Com as meninas fazendo lição e Dona Rosa vendo sua novela favorita, Ricardo e Ana saíram para passear pelo eucalipto ao redor da mansão. Estava quente para o começo de outubro, o ar cheirava a folhas frescas e terra. Ana, disse Ricardo. Você é feliz? Muito, respondeu sem hesitar. E você? Sim, mas às vezes me pergunto se mereço essa felicidade. Após tudo o que rolou, Ana parou e pegou a mão dele. Ricardo, todo mundo merece felicidade. Não porque a merece, mas porque a vida é curta demais para desperdiçar em culpa. Às vezes penso no Bruno, na cadeia, sozinho, destruído pela obsessão dele. O Bruno fez suas escolhas. Nós fizemos as nossas. Não dá para viver a vida dele, nem responder pelas decisões dele. Chegaram a uma clareira onde Catarina gostava de colher cogumelos com as meninas. Agora, o lugar não carregava mais tristeza. Era só parte da paisagem da vida deles. Ana, você acha que somos exemplo de que pessoas mudam? Acho que somos exemplo de que o amor pode ser mais forte que o medo. E que felicidade verdadeira exige tempo, paciência e perdão. Ao voltarem para a mansão, viram luzes nas janelas, quentes, acolhedoras, caseiras. Numa janela, silhueta de Dona Rosa preparando o jantar. Noutra, as meninas nas mesas. Na terceira, quarto de hóspedes vazio que Ana transformara em escritório, onde escrevia seu livro sobre segundas chances. Ricardo, disse Ana, parados na entrada principal. Obrigada. Por quê? Por me dar chance de ser melhor. Por acreditar que eu podia mudar. Por me deixar amar suas filhas. Nossas filhas, corrigiu Ricardo. Nossas filhas, sorriu ela. Entraram na casa, onde esperava jantar, conversas caseiras e rotina noturna calma de família que passara pela tempestade e achara porto. Naquela noite, com todos dormindo, Ricardo se levantou e saiu para a varanda do escritório. Olhava o eucalipto e céu estrelado, pensando na jornada que todos percorreram. Em Catarina, que seria sempre parte da história deles. Em Ana, que aprendera a ser verdadeira. Nas meninas, que cresceram tendo duas mães e entendendo que amor toma formas variadas. Ao longe, na borda do eucalipto, notou uma silhueta. Mulher de casaco escuro observando a mansão com binóculo. Ricardo olhou melhor, mas a figura sumiu entre as árvores. Por um momento sentiu o velho inquieto. Seria possível que alguém os observasse de novo? Que o passado voltasse para destruir a felicidade? Mas depois se acalmou. Talvez fosse só uma passante, talvez imaginação, ou talvez algumas coisas não importem mais. Tinha família que o amava, casa cheia de riso e paz, futuro para construir sem medo. Se o passado quisesse voltar, dessa vez estaria pronto. Não como viúvo solitário e destruído, mas como homem cercado de amor e apoio de quem confiava. Voltou para o quarto, onde Ana dormia tranquila. Deitou ao lado, abraçou-a delicadamente sem acordar. Era quente, real, dele. Pela janela, o mundo se aquietava e na mansão Almeida reinava paz. Paz de família, que aprendera que amor verdadeiro não é conto de fadas, mas escolha diária de ser bom um para o outro. E era tudo o que precisavam. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Nos vemos no próximo vídeo.